Boa tarde, doutor Fala, Marcelo. Alexandre. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Prazer. certo. Primeiramente, eu queria lhe agradecer, né? Nós somos, além de parceiros, somos amigos aí de longa data e é um orgulho imenso poder trabalhar com você, né? Você que sempre acreditou no nosso trabalho, né? Nosso trabalho sério aqui e sempre muito aguerrido, né? Batalhador atrás das oportunidades. Bom, o Marcelo, para quem não conhece, ele é CEO da Brasil Hub. É uma empresa que hoje ela tem um resultado extraordinário, eu diria, no cenário da recuperação de tributos. E além de CEO da Brasil Hub, ele também é sócio fundador do escritório Caider e Pacheco. Hoje, nós estamos aqui para tratar de um tema que está bastante divulgado na mídia, a respeito do tema 69 da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É uma tese que foi considerada a tese do século, segundo estimativa da própria Procuradoria-Geral da Fazenda, estão em jogo 258 bilhões de reais e nós trouxemos aqui um especialista que tem toda a experiência, mais de 16, 17 anos aí no mercado, para poder contribuir com alguns esclarecimentos. Doutor Marcelo, eu vou começar fazendo alguns questionamentos, mas primeiro eu gostaria também de abrir a oportunidade para você cumprimentar aí os nossos seguidores e as pessoas que vão acompanhar esse nosso debate aqui. Não, perfeito, Alexandre. Obrigado, viu, pelo convite. Da mesma forma, né? Agradeço muito aí a parceria de tantos anos, né, Alexandre? Quantas idas aí ao Mato Grosso, quantas viagens, né? Quantos clientes atendidos aí e a gente lá naquela época, né, Alexandre, já falava dessa ação da exclusão do ICMS, né? Sindicatos fechados e empresas também, né? Aí no Mato Grosso e aquela dúvida, né? Antes de 2017 se a discussão teria êxito ou não no Supremo Tribunal Federal. A gente sempre naquele perfil de tentar garantir o direito das empresas mesmo, né, de forma conservadora, de forma segura, mas mesmo antes de saber o desfecho final da matéria, né, e hoje a gente percebe, né, Alexandre, que esse esforço valeu a pena, né, em que pese, depois a gente vai falar muito aí sobre os efeitos da decisão do Supremo, que acabaram tendo esse limitador aí de tempo, enfim, mas isso premia muito, né, as empresas que acabaram tendo essa iniciativa antecipada de discutir a ação, né? Então acho que hoje o nosso bate-papo, até para os nossos convidados aí que estão entrando, a gente pretende ser bem descontraído, viu, pessoal? A pegada aí que nós tentamos levar, a gente sabe que muitas vezes a matéria jurídica, principalmente para o empresário que a gente atende aí em todo o Brasil, é uma matéria um pouco confusa, né? Uma matéria um pouco difícil de entendimento, e muita gente vem nos questionando, eu tenho direito ou não tenho, né? Que aconteceu, né? Então, esse é o nosso objetivo, né, Alexandre? A gente não pretende que esse debate seja um debate tão técnico. A gente vai abordar as questões técnicas, claro, mas o objetivo é esclarecer principalmente para os empresários, amigos aí sobre a matéria, já que ela é tão polêmica, né? Ainda tem, por mais que o Supremo tenha demorado 4 anos, né, quase, entre o julgamento de mérito e a finalização dos embargos de declaração, é um tempo demasiadamente longo, né? Porque acabou gerando toda essa confusão, né? Então, o nosso objetivo é muito mais esclarecimentos mesmo, né, Alexandre? Realmente, eu falei hoje numa live que eu tenho feito lives diárias aqui na plataforma e hoje eu falei sobre as oportunidades, né, as teses tributárias como um investimento, né, não só para os empresários, mas também para advogados e contadores que queiram explorar esse mercado de recuperação de tributos, porque existe uma complexidade acerca do tema e que acaba afastando, né, não só os advogados, mas principalmente os empresários. A nossa proposta aqui, como você colocou dessa forma brilhante, é trazer um diálogo simples, né, termos que sejam do dia a dia dos empresários e também
daqueles que trabalham no mercado de recuperação de tributos. Marcelo, Perfeito. A gente tem essa discussão há um bom tempo. Muitos não acreditavam que iria alcançar, né, que seria alcançado o êxito nessa questão. E, por exemplo, nós tivemos muitas teses aí que não deram certo, multa de 10% do FGTS, Fundo Rural, o texto constitucional de férias, a questão do default foi uma surpresa para muitos, mas, em compensação, nós tivemos a questão da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, alcançando o êxito. Em 2017, foi definido esse tema 69 pela exclusão. E, após o julgamento, iniciou-se uma celeuma, aí, uma discussão a respeito dos efeitos dessa decisão. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa modulação dos efeitos de uma forma bem prática e direta para que a gente consiga realmente passar a nossa mensagem aqui para todos que nos acompanham. Alexandre, antes de mais nada, né, é importante que a gente defina principalmente a questão da modulação temporal, né, eu acho que essa foi a principal questão decidida pelo Supremo, né, então o Supremo, e lhe é permitido isso tanto em julgamentos de controle difuso quanto de controle concentrado, né, ele realizar a modulação de efeitos, né, o que é isso? Determinar uma data para que se tenha o início aí, né, da vigência da norma que o Supremo acaba editando, né, ou seja, da decisão do Supremo. Então, essa modulação temporal, ela acabou ficando de que forma? Se considerando o ajuizamento da ação, né, as empresas, né, interessadas na discussão que ajuizaram a demanda até a data do julgamento de mérito da questão, que aconteceu em 15 de março de 2017, essas empresas mantiveram o direito de retroagir da data do ajuizamento, né, 5 anos, né, o direito de prescrição aí, de se buscar a restituição dos valores, né. Então, quem ajuizou até a data do julgamento de mérito manteve o direito a restituir o valor até 5 anos. Quem ajuizou após 15 de março de 2017 somente poderá retroagir até a data, né, do dia 15 de março, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui que fica mais claro. Uma empresa que tenha ajuizado a ação em 15 de março de 2018, né, ela vai poder retroagir até 15 de março de 2017. Né? Então, uma empresa que tenha ajuizado a ação ano passado, né, até 15 de março de 2017. Então, isso ficou bem definido pelo Supremo, né, no sentido, né, que era uma das questões polêmicas, né, a gente vai falar ainda da questão do ICMS, qual o ICMS, né, mas a questão polêmica toda era essa. Rapidamente, né, Alexandre, só para contextualizar, o Supremo, quando ele faz essa análise de modulação de efeitos, um dos critérios que a legislação autoriza o Supremo são critérios, né, envolvendo um fator econômico aí discutido. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2014, a gente teve o relatório, né, anexo à lei orçamentária, né, anual. Ele falava em 240 bilhões o impacto lá em 2014, quando a gente teve uma primeira decisão de mérito isolada do Supremo nessa matéria. Então, em 2014 já se falava nesse valor que muitos ainda falam que estava desatualizado. Né? Olha só. Então, é uma discussão extremamente impactante do ponto de vista econômico, não só para o governo federal, como para os contribuintes. Né? A gente tem... Oi, pois não. Muito bem colocado, Marcelo, essa questão do impacto, porque nós tivemos empresas que, mesmo diante da pandemia, elas cresceram no mercado e muitos alegam que por conta de uma estratégia de buscar esses créditos tributários judiciais. Lojas Renner, Magazine Luiza, enfim, uma gama aí de empresas que se beneficiaram desse montante que, como você disse, lá em 2014 já era grande. E agora ele ganhou um volume muito maior. Porque quando teve o julgamento de mérito da ação em 2017, muitas empresas, sindicatos, né, que não tinham a ação ajuizada, acabaram correndo ao judiciário, né? E por isso que causou espécie a todos nós que o Supremo demorasse tanto tempo para definir a modulação de efeitos. Isso causou um problema, né? Porque todo esse público aí que ajuizou a ação
depois de 2017, ficou nessa incerteza, né? O que fazer, né? A ação ajuizada depois, como é que vai ser essa modulação? Porque a Fazenda, quando intentou os embargos de declaração dela, que foi em outubro de 2017, ela pediu essa modulação temporal, né? A Fazenda queria, na verdade, uma modulação temporal pior. Ela queria que ninguém pudesse retroagir. O que causaria que empresas que já tinham ajuizado a situação há muito tempo e que muitas delas já estavam suspendendo em virtude de alguma liminar, alguma coisa, tivessem que fazer a devolução dos valores, né? Então, isso acabaria sendo um problema muito maior, mas, infelizmente, nesse ponto, né, o Supremo não aceitou essa demanda da Fazenda, né? Então, ficou definido isso, né, Alexandre, em termos temporais. Ajuizamentos anteriores, né, retroagem em 5 anos da data do ajuizamento, ajuizamentos posteriores travam a data de 15 de março de 2017 para se beneficiar da restituição. Então, uma empresa hoje, né, que vai ter o seu trabalho transitado em julgado, ela, tendo ajuizado depois de 15 de março, ela vai recuperar até lá, perto de 4 anos aí, né? Perfeito. Então, mesmo assim, é um valor interessante. Muito bem, você colocou aí que a respeito de termos temporais foi isso que ficou definido. E com relação à questão do ICMS, qual é o ICMS que realmente deve ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo? Essa questão, ela foi, até nos causou muita estranheza, né? Eu assisti o julgamento de mérito lá em 15 de março de 2017 e foi muito estranho, né, a Fazenda ter levantado essa questão sobre o ICMS efetivamente pago pela empresa ou o ICMS destacado na nota fiscal de saída, né, no documento fiscal de saída. Nos causou muita estranheza, porque no voto da ministra Carmen Lúcia, que era a relatora do processo, ela deixou muito claro que estava se trabalhando com o ICMS destacado, né? Até porque a sistemática de arrecadação do ICMS, o fato de você prorrogar o recolhimento ou antecipar o recolhimento, ele não tira a característica de contribuinte de cada um dos envolvidos na cadeia. Então, obviamente que o ICMS destacado, ele impacta no faturamento da empresa e, por consequência, no recolhimento do PIS e COFINS. Então, não fazia sentido esse argumento do ICMS efetivamente pago. Não é assim que se mede, né, a riqueza, né, ICMS dentro do faturamento de uma empresa. Mas, enfim, né, a Fazenda levantou essa questão em embargos de declaração, essa questão ficou pendurada, né, ou seja, todo esse tempo, essa dúvida, né, essa incerteza. Nós mesmos já atendemos clientes aqui que, com o trânsito em julgado, começaram a compensar apenas o ICMS pago. Tamanha era a incerteza. E você veja, clientes que tinham trânsito em julgado expressamente referindo o ICMS destacado. E veja, se eu falar em ICMS destacado versus pago, a diferença é muito grande. O impacto, o valor da ação cresce consideravelmente. Então, veja que mesmo com trânsito em julgado, o Brasil nos permite essas coisas, né? A gente não confia nem mais no trânsito em julgado de uma ação, né? Então, veja, mesmo assim, contribuintes acabaram tendo essa dúvida, né? Clientes aqui do escritório mesmo, né, tiveram essa dúvida. Então, a questão polêmica também resolvida pelo Supremo, né, como eu disse, além da modulação temporal, acabou sendo também qual seria o ICMS efetivamente objeto do cálculo, né, de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. E acabou sendo, né, rechaçada a solicitação da Fazenda, que fosse só o efetivamente pago pela empresa, e acabou prevalecendo o entendimento, né, de ICMS com destaque em documento fiscal de saída, né? Perfeito. Uma ressalva aqui, o parecer ali do ministro Alexandre de Moraes, eu achei bem didático. Ele falou, olha, na hora de cobrar, a gente cobra em cima de X. Porque na hora de excluir, a gente vai mudar esse X. O X é o mesmo. Né? Então essa conta não tem essa estranheza que você falou e não tem o que se discutir. Né? Para nós também foi uma surpresa esse parecer, né? Essa posição em embargos infringentes por parte da Procuradoria. E outra coisa também que você colocou aí na sua fala, é por isso que a nossa live de hoje, ela tem essa importância, né, de esclarecer, porque veja, mesmo diante de um trânsito em julgado,
Nós temos tamanha insegurança aqui hoje no cenário jurídico do país. Então, esse tipo de live, esse bate-papo aqui para levar informações, né, para os empresários, para advogados e contadores, eu acho que é muito importante. Marcelo, uma dúvida que a gente tem, porque aqui na base da plataforma 3T, né, nós prestamos suporte e treinamento para escritórios de advocacia, de contabilidade, nós fazemos a gestão de projetos. E nós temos vários escritórios, inclusive o seu também é um escritório que tem ações coletivas ajuizadas antes de 2017. Como que fica a situação dessas empresas? Porque hoje a gente está diante de empresas com dúvidas. Dúvidas se ela parte para uma via individual ou se ela se beneficia de um julgamento em esfera coletiva. Qual seria o melhor cenário? Alexandre, esse é um ponto bem interessante que você colocou, né? A gente tem hoje, né, uma possibilidade, né, principalmente quando a gente fala de sindicatos, né, muitas empresas optaram por não entrar com essa ação, né? E os sindicatos, já consagrado isso sem qualquer tipo de discussão pelo Supremo Tribunal Federal, os sindicatos eles possuem a legitimidade de representação do seu associado, né? Então, toda aquela empresa que é base de algum sindicato que tenha ajuizado essa ação, e essa ação for anterior a 2016, essa empresa pode se valer da utilização dessa demanda coletiva, né? Bastando apenas fazer a concordância, né, com essa demanda coletiva. Muitas vezes isso acontece como um benefício. A iniciativa do sindicato, né, de buscar defender o direito do seu associado. Então, numa ação coletiva, e veja, aquele cliente que eventualmente não tenha ainda o trânsito em julgado da sua ação coletiva, da sua ação individual, ainda é possível que ele faça uma desistência da sua ação individual e faça a habilitação do crédito via ação coletiva do sindicato dele, né? E muitas vezes as empresas acabam não tendo um conhecimento disso, né? Até porque hoje em dia é tanta matéria, né, tanta coisa, os sindicatos mesmo são muito proativos em mandar materiais, né, de todos os tipos para as empresas, né, parte trabalhista, parte tributária, né, de benefícios, de convênios que o sindicato tem, e muitos empresários na correria do dia a dia acabam nem percebendo que existe essa possibilidade, né? Então, é uma grande saída, né, para um empresário aí na sua região, que ele tenha o seu sindicato patronal aí com a ação ajuizada, ele verificar se essa ação ela é anterior a 2017, né, e realmente procurar o sindicato para fazer a adesão nessa demanda. Isso realmente é muito importante, viu, Alexandre, essa lembrança sua aí das ações coletivas. Bom, vamos ver se eu consigo resumir. Vamos dar um exemplo de uma empresa que tem ajuizado uma ação em 2016. Um sindicato ou uma entidade de classe que ajuizou uma ação coletiva em 2016. Ela não vai ser alcançada pelos efeitos da modulação que ficou definido agora pelo STF. Certo? Não, exatamente isso. Ela Perfeito. Não vai ser alcançada. Perfeito. Bom, então aí a gente está falando da diferença entre buscar 4 anos de crédito ou buscar praticamente 10 anos de crédito. Né? Então, Perfeito. É um impacto... É bastante diferença, né, Alexandre? E a gente encontra até sindicatos aí que se tornaram parceiros depois, né, de toda essa discussão para outras questões, né, não só para essa, e que a gente percebe que muitas vezes o sindicato ajuizou a ação bem antes. Ajuizou lá em 2010, por exemplo. Aí esse camarada vai conseguir retroagir até 2005. Nós estamos em 2021, né? Então é bastante... O efeito dessa tese é um efeito bem significativo aí, né, em termos de resultado. E lembrando, né, Alexandre, aqui não é o objeto da live, né, mas as empresas se utilizarão desses valores. Todo mundo tem um pouco de preconceito quanto a buscar dinheiro do governo, né, que o governo é lento para pagar. Aquela velha máxima em direito tributário, né, o governo é rápido para cobrar e lento para pagar. Né? Então...
muita gente acaba tendo essa preocupação. No caso dessas ações, a via da compensação torna o aproveitamento do direito muito rápido, né? As empresas conseguirão aí, muitas vezes, como é permitido compensar com diversos tributos federais, né? Que as empresas têm no seu dia a dia, né, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né, dependendo do segmento IPI, né, também, que é um tributo que tem uma significância grande, né, dentro dos custos tributários da empresa, a empresa conseguirá fazer um aproveitamento aí do crédito de maneira bem célere, né, e trazendo uma ajuda nesse momento tão difícil aí para pagar tributos, que é um dos maiores custos da empresa, né. Marcelo, com certeza nesse momento, né, da economia mundial, né, que a gente passa, muitas empresas foram impactadas pela pandemia e isso vai fazer muita diferença. Agora, um outro ponto que eu gostaria que você nos esclarecesse é a respeito do aproveitamento administrativo. Veja bem, não só o aproveitamento administrativo que o parecer da Receita abordou, certo? Que isso é um detalhe muito importante. Como que vai ficar esse aproveitamento administrativo? Alexandre, assim, né, nós temos que deixar bem claro, quando o Supremo ele julga uma determinada norma inconstitucional, é feito automático, né, o Supremo tirou a eficácia daquela norma. A gente tem uma disposição constitucional, né, de que o Congresso, né, agora, depois da decisão do Supremo, existe uma formalidade que o Congresso deve fazer uma resolução retirando, né, a validade da norma, e isso vai acontecer, né? Mas enquanto isso não acontece, os efeitos já são automáticos. Isso também já é jurisprudência tranquila de que não precisa a edição dessa norma para que todos os contribuintes já tenham, né, a eficácia desse direito, né? Então, a partir de agora, né, todas as empresas do Brasil já têm o direito de excluir da base daqui para frente, né? Já recalcular o seu PIS e COFINS sem a consideração do ICMS. Isso já é um direito alcançado a todos, né? Como essas empresas devem proceder, Marcelo? E quais cuidados elas devem tomar? O importante, né, Alexandre, a gente tem um hiato aí de tempo. A Fazenda, nessa semana mesmo, né, que nós estamos falando, a Fazenda já houve, né, a expedição do parecer, né, do Ministério da Fazenda, né, para que se dispense os procuradores de recorrer. Existem casos aí, né, inclusive envolvendo passivo tributário, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente aqui, em que ainda existem litígios instaurados, né, execuções fiscais, enfim, ações judiciais mesmo, em que a Fazenda estava contestando, né. Então, a partir de agora estão os procuradores dispensados de recorrer e contestar, né? Isso já é um documento formal previsto na Lei 10.522, né, que é obrigação da Fazenda, quando há uma decisão do Supremo, ela proceder dessa forma, né, ela fazer essa comunicação aos seus procuradores e fiscais, né? Então, do período que nós estamos falando de 2017 para cá, nós entendemos que sim, já há uma possibilidade da empresa fazer um aproveitamento dessa ação, né? Ou seja, ajuizando já a partir de agora, fazendo administrativamente. Isso sempre tem que ser consultado com o contador e o tributarista de confiança da empresa, né? Sempre de acordo com a situação de cada empresa, mas sim, esse direito já está garantido daqui para frente, né, para todos os contribuintes, né? Então é importante se procurar uma assessoria qualificada e que entenda bem dessa questão, né, para que você consiga efetivar esse benefício dentro da sua empresa. Tá? Maravilha. Então, isso é muito importante ser destacado, né? Porque o próprio parecer, aqui a título de informação, é o parecer SEI número 7698 de 2021. Ele foi emitido no dia 24/5, né? Quando você faz a pesquisa aí, em qualquer site de busca, você vai encontrar essas informações. E realmente nele consta, né, que independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, os contribuintes podem buscar na via administrativa a reaver esses valores que foram pagos indevidamente, né? Então, isso demanda um certo cuidado. Como você muito bem colocou, é importante a participação não só de um tributarista, mas também de uma equipe, né, de auditoria de créditos. E ninguém melhor do que você, né, que é o CEO da Brasil Hub, que atua, né, só em 2020 foram mais de 800 contratos fechados, aí, mais de 800 empresários
com os seus créditos aí ingressando no caixa da empresa. Então, agora eu gostaria de tirar mais alguma dúvida a respeito desse tema com você, Marcelo. No que se refere àquelas empresas que já alcançaram o trânsito em julgado. Qual é o risco que elas possuem? A coisa julgada vai ser respeitada? Ações rescisórias? Como que fica essa situação? Bom, Alexandre, em termos de... É complicado a gente falar no Brasil em certeza, né? A gente tem hoje em dia exemplos aí, né? Esses dias eu vi uma frase fantástica, né? No Brasil até o passado é incerto, né? Então, é meio complicado a gente falar, né? Em vai ser assim ou não vai ser assim. Vamos falar aqui da lei, né? É aquilo, lei e jurisprudência, que é algo que a gente pode hoje se basear para dar uma opinião. A gente tem a previsão da ação rescisória, né? O exemplo que você deu é muito peculiar, né? Ou seja, aquela empresa que teve o trânsito em julgado já, né? Se ela ajuizou antes de 2016, preocupação zero, né? Mas se ela ajuizou depois, antes de 2017, né? Se ela ajuizou depois de 2017 e transitou em julgado. Esse ponto tem sido muito debatido. Caberia a Fazenda... primeiro, caberia essa empresa retroagir 5 anos? Porque o cliente teve o trânsito em julgado e todos os que eu tive acesso, pelo menos, né? Todos eles garantiram os 5 anos. Só que agora vem a Fazenda e coloca isso. Né? Ou seja, pode aparecer uma ideia de rescisória. Bom, o Código de Processo Civil é muito claro, né? A ação rescisória ela cabe quando houver uma mudança de mérito da questão em termos do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tivesse, né, uma posição favorável à exclusão do ICMS e de repente ele mudasse para uma posição contrária. A Fazenda poderia intentar uma ação rescisória, ou o próprio contribuinte, no sentido inverso, né, fosse contrário e agora passasse a ser positiva, né? Nós teríamos uma possibilidade para o contribuinte ajuizar uma ação rescisória. Mas nesse caso, Alexandre, aí é uma opinião do Marcelo, né? Eu tenho visto muitos tributaristas falando sobre isso. Eu entendo que a Fazenda não tem a possibilidade de ajuizamento de uma ação rescisória, porque não houve mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal manteve a coerência com a primeira decisão dele em repercussão geral, né? Ou seja, que foi em 2017, ela não tratou de alterar alguma jurisprudência que o Supremo tinha. Ele não tinha até então, né? Vamos lembrar que essa ação foi recebida em repercussão geral no ano de 2008, né? Então, ficou, você veja, julgado em 17, né? 9 anos do recebimento para o Supremo analisar a questão em repercussão geral, que ele foi decidir. Então, não houve decisão final, né, do Supremo sobre essa questão anteriormente a essa decisão de 2017. Então, eu não vejo risco para um empresário que ajuizou depois de 2017 retroagir os 5 anos. Né? Claro que a Fazenda ajuizando uma ação rescisória contra esse empresário, ele vai ter a sua possibilidade de defesa nessa rescisória, né? Mas pelo que eu tenho visto da manifestação, até mesmo da própria Procuradoria, e a gente vê muitas notícias, né, para lá e para cá, eu não acho que seja uma tendência que a Fazenda ajuize ações rescisórias, né, nesse sentido. Agora uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, Marcelo, por exemplo, se o empresário ele alcançou o trânsito em julgado, mas na decisão consta que o ICMS a ser excluído seja o efetivamente pago. E agora, ele pode ir buscar em cima do destacado? Aí sim, né, Alexandre? Aí você veja, eu tenho uma decisão de mérito, né? E isso que você colocou, para o pessoal que está nos assistindo, é importante deixar claro, alguns advogados acabaram não se atentando para essa questão, até porque ela não era uma polêmica até o julgamento, até a interposição dos embargos de declaração. Essa questão foi levantada pela Fazenda nos embargos, né? Ou seja, em 2017. Então tem gente tem empresário aí que já tinha uma decisão de mérito na sua sentença, por exemplo, não referindo nem pago nem destacado, né? Em alguns casos até referindo o pago. E não se atentou para se recorrer desse ponto e deixou transitar em julgado a ação, agora, né, com um problema. Eu entendo que nesse caso aí, né, para ser coerente com o que eu acabei de falar, o Supremo decide contrariamente a essa decisão dele. E ele estando dentro do prazo da rescisória,
cabe sim o direito a esse contribuinte questionar via uma ação rescisória para que ele possa aproveitar o direito do ponto de vista pleno, né? Considerando o ICMS destacado. Eu vejo sim como uma possibilidade efetiva de isso acontecer. Tá? Então é importante que os empresários, e aí você tocou num ponto legal, né? Conversem com os seus contadores, seus advogados, né? E procurem sempre uma assessoria especializada. Muitas vezes a empresa não tem um tributarista especializado, né? Tem um advogado que toca o jurídico da empresa. E ele acabou ajuizando essa ação, então daqui a pouco uma assessoria mais especializada para dar um suporte aí nessa questão e verificar o que aconteceu no seu processo, né? Então, eu acho que isso é bem relevante o que você falou. Tem que se atentar antes de fazer a habilitação do direito perante a Receita, né? Para verificar qual foi o conteúdo da minha decisão, né? Ver se ela está coerente com a decidida pelo Supremo ou não, né? Perfeito, Marcelo. Agora, com relação após o trânsito em julgado, existem alguns advogados que optam pelo cumprimento de sentença de um mandado de segurança ou de uma ação ordinária. Na sua opinião, qual que seria o caminho mais rápido? Como a grande maioria, né, das empresas ajuizou via mandado de segurança, né, Alexandre, é sempre bom deixar claro que o mandado de segurança ele é uma ação, né, mandamental, que ele comporta o aproveitamento na via administrativa. Ele é uma ação que garante o direito ao contribuinte, né, de ter aquela manifestação, né, de que é ilegal a conduta daquela autoridade em exigir a tributação daquela forma. Então, quando o contribuinte ele ajuiza um mandado de segurança, ele está optando pela via da compensação. Isso é jurisprudência também já bem consolidada em termos do Supremo Tribunal Federal. Então, essa compensação, ela vai seguir um trâmite formal previsto na Instrução Normativa 1717. Após o trânsito em julgado, a empresa vai coletar alguns documentos que estão lá previstos na Instrução Normativa, né, tomar algumas providências, né, e fazer a habilitação. É um formulário dentro do próprio portal ECAC, né, a empresa vai fazer esse preenchimento. De acordo com a Instrução Normativa, em torno de 30 dias, é o que prevê lá, né, terá um despacho decisório, né, habilitando o direito ao contribuinte de se aproveitar dessa decisão. Muito rápido. Importante dizer que não há mais mérito discutido aí, né, Alexandre? Sim. A Receita não entra mais no critério eu indefiro porque você não tem direito. Não, não é isso. A análise é estritamente formal. Você é o autor da ação, o seu processo já transitou em julgado, você não vai executá-lo em juízo, você vai buscar administrativamente para compensar, né? Então, a Fazenda analisa que requisitos formais, apenas requisitos de que se o cliente realmente tem direito postulatório daquela compensação, não mais no mérito da questão. Tanto é que o próprio formulário deixa claro, né? Algo que já é normal da legislação tributária, no Código Tributário, esse pedido de compensação será feito em esfera administrativa e será analisado pela Receita em até 5 anos. Né? Isso está claro no próprio formulário. Você ganha o direito a compensar. Agora, se você está dizendo que tem 1 milhão, 1 milhão e 100, 500 mil, isso a Fazenda não está validando ali. Ela validará no momento em que ela homologar a sua compensação e que ela verifique que o seu cálculo está correto. Seja expressamente, né, seja analisando positivamente o contribuinte ou tacitamente, né, deixando passar os 5 anos aí sem questionar o contribuinte, está tudo ok com a compensação dele. Maravilha. Bom, nesse sentido, destaque-se mais uma vez a importância de ter uma equipe de auditoria tributária, né? Não só um escritório de advocacia tributária, mas uma equipe, porque a habilitação, ela exige a quantificação correta desses valores, caso contrário, você pode estar levando um passivo fiscal, né, para a empresa. Bom, Marcelo, nesse sentido, bem rapidamente, como que ficaria a situação daqueles empresários que já alcançaram o trânsito em julgado, já habilitaram a decisão perante a Receita, porém habilitaram em cima do valor efetivamente pago. E agora eles podem buscar em cima do valor a diferença para o valor destacado na nota? Alexandre, se você me falar, de novo, né, no Brasil a gente tem algumas coisas que às vezes ficam um pouco confuso, né? Se você ler a Instrução Normativa 1717, ela não fala em mais de uma habilitação. Você habilita o direito e você escolhe o valor que você está habilitando lá,
né? Eu entendo, Alexandre, que cabe sim, por mais que a instrução não preveja que pode ou que não pode, ela seja omissa nesse sentido, ela fala que você deve habilitar o trânsito ao trânsito em julgado, você habilitar o seu direito, eu entendo que caiba uma nova habilitação aí do restante do valor, né? Porque o empresário acabou não habilitando aquele valor. Então, não se trata de reabilitar algo, né? É habilitar algo que não foi pedido. Então, eu creio que nós não teremos problemas com isso. Mas, sinceramente, né, Alexandre, não é algo que eu tenha passado aqui ainda, né? Os nossos clientes, orientados por nós aqui, habilitaram o total do valor, mesmo que não fossem usar, né? Ou seja, a gente não sabia ainda se seria o pago ou o destacado, mas nós habilitamos o total, para não ter esse questionamento aí da Fazenda, né? Que eu nem sei se acontecerá, né? Mas eu não tenho notícias aí, né, de que alguém tenha habilitado 2 vezes, né? Ou seja, mas se isso acontecer, a sua questão é bem relevante, né, que é nova, né? Ou seja, nós não temos histórico porque realmente é uma coisa nova, né? Então, acredito que ainda caiba a esses contribuintes o direito de habilitar o restante que ele não tem habilitado. E aqueles que habilitaram o total, né, agora ficou bom, né? Porque daí tem certeza que o que habilitou vai poder usar, né? Maravilha, é isso mesmo. Marcelo, muito bem. Após a habilitação, aquele cliente que já começou a utilizar, aquele empresário que já utilizou esses valores, como que fica a contabilização disso aí? Tá, Alexandre, esse ponto é bem polêmico, né? Esse já é um tema que não só em relação a essa discussão. A Fazenda Federal, há muito tempo, ela já questiona, né, qual é o momento de se contabilizar o crédito obtido na via judicial, né? No entendimento da Fazenda, o trânsito em julgado starta a obrigação da empresa contabilizar esse resultado, né? Isso é um problema, porque pense, uma empresa que tenha ganho aí, é normal isso, essa ação é uma ação milionária, você falou tese do século, é verdade, né? Uma empresa que tenha, uma empresa de médio, grande porte, ela tem valores a restituir de 5, 10 milhões de reais. E você contabilizar isso no resultado, no trânsito, poxa, impacta bastante no seu resultado naquele ano, naquele período, né? Dependendo da forma como você apura o seu resultado, né? Trimestralmente, né? Anualmente, você vai ter um impacto gigantesco, inclusive aumentando a sua carga tributária de forma expressiva. É importante se esclarecer isso, né? O contribuinte não concorda. Quem tem ações da Magazine Luiza, o pessoal ficou animado. Exatamente, porque olha o que foi contabilizado como resultado, né? Então, mas é bom deixar claro, o contribuinte não concorda com essa posição, e se nós formos analisar o CARF mesmo, né? O CARF, ele tem uma posição nesse ponto, ainda não é algo pacífico, né? Não é algo que a gente diga que está decidido, mas as decisões são bem favoráveis ao contribuinte, tanto judicialmente quanto administrativamente, no sentido do que a contabilização do direito, o trânsito em julgado starta o direito da empresa de utilizar o valor. Mas eu entendo que esse valor deva ser lançado conforme ao aproveitamento do crédito, né? Então, se a empresa vai demorar 10 meses para compensar, né, eu entendo que isso deva ser contabilizado dessa forma. A cada mês que ela vai obtendo o resultado da ação, ela vai utilizando. Até porque o trânsito em julgado não obriga a empresa a utilizar o direito, não é? Eu ganhei a ação e se eu não usar esse trânsito em julgado? Se eu não fizer nada com isso? Eu simplesmente arquivar? Eu teria que apurar esse resultado? Né? Eu ganhei o trânsito, mas não implementei ele contabilmente. Não fiz as retificações devidas, não fiz nada. E aí? Então, para mim, parece meio frágil essa posição da Fazenda, né? Então, é importante que os contribuintes aí, o pessoal que está assistindo a nossa live, saibam disso. É importante conversar com o seu contador, o entendimento dele, né? É importante que vocês tenham essa decisão bem debatida, né? E que se entenda. Vai se contabilizar tudo no trânsito em julgado, vai se contabilizar conforme o aproveitamento, né? É uma decisão importante porque ela impacta no custo tributário agora, né? Ou seja, é uma decisão que tem efeitos agora e também pode ser questionada pela Fazenda, né? A minha posição é essa, né, Alexandre? Eu entendo que tenha que se contabilizar conforme o aproveitamento do direito, que é quando efetivamente a receita ingressa no caixa da empresa, né?
seja através de pagamento de tributos, seja através de restituição, né? É o momento efetivo de se contabilizar esse resultado, né? Muito bem colocado, né, Marcelo? Porque esse debate precisa ser aprofundado, né, não só por bancas de advocacia tributária, mas também pela contabilidade. E algo que eu acho interessante na Brasil Hub é o fato de sempre contar com a participação dos contadores, né? É uma conversa franca, um diálogo aberto que nós temos com contadores, e eles sempre têm a sua posição de fala, né? Em todas as decisões, em todas as nossas orientações aí, a contabilidade participa para validar aquilo que a gente tem feito, né? Alexandre, você acompanha, né? A gente trabalha junto aí há muito tempo, né? E você acompanha sempre uma posição pessoal minha, até em outras empresas que já trabalhei, né? Ou seja, desde que decidi empreender, meu raciocínio foi coerente com o que eu sempre defendi. Qualquer resultado que eu chamo empurrado goela abaixo, né, de um contador, ele cria um problema para o empresário, não para nós. O consultor tributário chega, recebe seus honorários e vai embora, né? Um contador que fica no dia a dia com o empresário, fica uma relação estranha depois. Porque qualquer questionamento pela receita, a primeira coisa que vai acontecer é o contador, né, chegar para o empresário. Viu? Eu disse que não era para fazer. Enfim, nós não queremos isso. E você acompanha no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem questionamentos por parte da contabilidade e a gente sempre deixa claro, a decisão final por utilizar um valor, não utilizar, é do cliente. Inclusive, não nos pagando honorários, né? A gente pretende continuar com o relacionamento bem feito. Que o contador, quando ver um resultado nosso, ele tenha participado. Ele tenha feito esse tipo de análise prévia. Para que não fique essa dúvida na cabeça de cliente e contador. Como eu disse, são 5 anos que a Fazenda tem para questionar ou não questionar. Isso é que é o pior, né? O cliente fica 5 anos esperando, né? Quando vence os 5 anos, é que ele pensa, bom, agora aquela questão já foi, né? Então, é importante isso que você falou, num geral, que todos aí que estão assistindo e que estejam pensando em aproveitar esse direito, em explorar isso profissionalmente, né? Tenham isso como conselho que a gente dá aqui, né? Tanto a plataforma 3T aqui como a Brasil Hub, a gente entende que o relacionamento com o contador tem que ser preservado e estimulado, né? Nós não queremos chegar apontando culpados nem nada. É realmente um relacionamento salutar, né? E duradouro. Tanto é que contadores acabam virando nossos parceiros, né, Alexandre? Perfeito. Agora, eu gostaria também, Marcelo, que você deixasse aí uma fala para aqueles empresários que ficam com receio de buscar créditos tributários. A gente sabe que é uma realidade hoje, as empresas que crescem no mercado, elas possuem um planejamento tributário e dentro desse planejamento consta a busca por essas oportunidades tributárias que fazem toda a diferença no fluxo de caixa da empresa. Então, o empresário, ele muitas das vezes, ele fica com esse receio, a insegurança jurídica que a gente vive no país, né? Esse cenário que toda hora muda, toda hora é uma novidade, o que era aplicado deixa de ser aplicado. Então, eu gostaria que você deixasse aí uma fala para passar mais segurança, né, para esse empresário que está diante de tomar uma decisão entre buscar ou não buscar o seu crédito tributário. Alexandre, isso é algo, né, que eu brinco que de cada 10 reuniões eu ouço em 11, né? Então, o empresário inegavelmente uma preocupação de todos os empresários, aquele medo, muitas vezes até infundado, não mexe com quem está quieto, né? Coisas do tipo, a Fazenda nunca me viu, agora vai me ver se eu mexer com isso, né? Eles estão pedindo um dinheiro. Oi? Ouvi essa hoje, né? Que é melhor não mexer porque não sabe o que vai vir. Então assim, né, Alexandre, vamos lá, né? Existem empresários que trabalham com vendas sem faturamento formal, né? Empresários que faturam parte da receita, enfim, a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Primeiro de tudo, né, a fiscalização já é eletrônica há muito tempo, né? Já existem ferramentas já muito antigas, né? Não estamos falando de agora, né? De cruzamento de informações, né? Seja o seu fornecedor cruzando com a informação do cliente final mesmo, né? Quando compra de você e coloca lá o CPF na nota, enfim. A Receita já tem padrões de fiscalização, né? Então aquele medo de eu não vou mexer com quem está quieto, ele não existe, porque já não estão quietos, né? Já estão olhando,
isso acontecer, né? E muitas vezes a Fazenda não fiscaliza por razões que fogem a um critério como esse do, por exemplo, quem mexe com alguma coisa eles fiscalizam. Isso não é dessa forma, né? Isso é importante dizer para quem não conhece muito, né, de fiscalização. A fiscalização ela tem critérios bem definidos, né? Não só as empresas de lucro real, lucro presumido, são reiteradamente fiscalizadas, né? E é uma fiscalização hoje eletrônica, que a empresa nem mesmo tem conhecimento, né? Quando a gente fala de fiscalização, existe aquela fiscalização interna e a fiscalização formal, né? Aquela fiscalização que é aberta perante um termo de abertura de fiscalização, uma autuação, né? Mas não é só esse tipo de fiscalização. A Receita tem dados estatísticos, né, de cruzamento de informações, né? Tanto é mesmo, hoje em dia já há o cruzamento para empresas do lucro real, por exemplo, do estoque da empresa, né? Não é só o que você compra e o que você vende, mas aquilo que fica em estoque, né? Então, há uma criação de um padrão de compra, venda e assim por diante, né? Então, esse medo, ele acaba sendo infundado, viu, Alexandre? Porque a fiscalização não segue esse padrão. E vamos mais além. O setor que analisa restituições não é o mesmo setor que analisa sonegação, né? Então não é porque você pediu um crédito que você vai ser destrinchado internamente pela Receita. A Receita vai destrinchar o seu pedido de crédito. Você tem direito ou não tem direito? Eu vou validar aquela compensação ou não vou? A fiscalização é pontual quanto àquilo, se eu tenho direito ou não. Então, claro que tem que se ter cuidado com o que você compensa, porque se você compensar algo e essa compensação for declarada, né, como não homologada, o que isso acarreta? Devolver um dinheiro que você já usou. Diferente de uma restituição, né, que a negativa simplesmente é negativa. Né? Não vou pagar, está indeferido. Você recorra, se quiser, dentro do prazo hábil. Mas no caso da compensação, se bem feita, se bem conferida com os números, a chance de abrir uma fiscalização para pegar um passivo que a empresa tem, não tem nenhuma relação, né? Você já está correndo risco, né? Como eu dou um exemplo, ao empresário que sonega, né? O risco dele já está no dia a dia, porque ele não está seguindo um padrão de faturamento que segue a regra que a Receita tem, de acordo com o segmento dele, de acordo com o faturamento que ele declara, as compras, as vendas, né? O total de notas, o que passa em cartão de crédito. Tudo isso é cruzado e criado um padrão. Se você foge desse padrão, você já está sujeito à fiscalização. Então, não é esse critério que fará você ser fiscalizado ou não. Você usar um direito, pedir um direito, né? Muitas vezes se assusta o contribuinte, a Receita faz isso, né? Quanta notícia a gente não viu sobre a ação da exclusão do ICMS em mídia, da Fazenda dando entrevistas, para assustar o contribuinte. E vai né? fiscalizar Então, todo mundo, e a gente vê que não tem nada a ver, né? O maior receio é com relação ao ICMS, né? A gente vê todos os dias empresário reclamando, às vezes, de fiscalização por conta de não cruzar o que é declarado e passar daqui a pouco no cartão de crédito. E aí a instituição financeira faz o cruzamento, né? A Receita consegue apurar isso aí. Exatamente. A fiscalização, aquilo que você disse, ela já existe, né? Então, muito bem, Marcelo. Obrigado pelos esclarecimentos. Agora, para encerrar, eu gostaria que você só falasse bem brevemente do perfil da empresa para buscar a exclusão do ICMS. Qual seria o perfil? Me permitir, né, rapidinho, eu sei que o nosso tempo também é muito longa, né? Se me permitir rapidamente, um ponto que eu também gostaria de falar hoje é as empresas que possuem passivo tributário, né? Muitas empresas de 2017 para cá ficaram devendo PIS e COFINS. E esse PIS e COFINS foi calculado de maneira equivocada. Essas empresas estão aí parcelando essas dívidas, estão com as dívidas em aberto, enfim, não importa. Existe uma possibilidade de questionamento dessas dívidas, tá, Alexandre? Até porque o Supremo declarou como inconstitucional a inclusão da COFINS. Se é uma dívida inchada de forma indevida. Então, a ideia também é passar isso aos nossos
colegas aí que estão assistindo, né, aos nossos clientes, enfim, a todo mundo, que existe uma possibilidade de questionamento do passivo que a empresa possui contra ela, desde que, claro, né, PIS e COFINS e constituído dentro, né, de um período aí de análise, né? Então, a gente tem, mesmo que parcelados, viu, pessoal? Isso é importante se deixar claro aqui. Quanto ao perfil de empresa que você me perguntou, Alexandre, toda empresa, né, contribuinte do ICMS, né, toda empresa é perfil, desde que no lucro real ou no lucro presumido, né? E se ela estiver no lucro presumido ou no real em períodos pretéritos, né, ou seja, ela hoje está no simples, mas para trás ela esteve no real ou no presumido, ela é perfil para se discutir essa ação, claro que analisando período, né, analisando prescrição, analisando a própria modulação de efeitos, né, todas as empresas são perfil daqui para frente, né, para reajustar o seu PIS e COFINS. Mas não só isso, né, para olhar para trás aí, seja até 2017, seja anteriormente, né, como a gente falou das ações coletivas, por exemplo, existe a possibilidade, desde que você seja, né, contribuinte, né, de fato e de direito aí do ICMS, né, que você tenha essa condição de contribuinte. Maravilha. Marcelo, a gente está caminhando para o final e eu gostaria que você fizesse as considerações finais ou simplesmente você quisesse despedir aí dos nossos acompanhantes aí nessa live. Bom, Alexandre, antes de mais nada, né, agradecer o teu convite, né, a participação aí. A gente tem muito trabalho pela frente aí, né, com essa discussão, ainda tem um tempo até isso se ajustar, né, e quero agradecer a todos que assistiram parcialmente ou completamente aí a nossa live, né, ou seja, a gente sabe como é que funciona a live, né, a turma entra, sai, então é aquela coisa, né, mas que todo mundo tenha pego um pouco do recado e já valeu a pena, né? É um debate longo, né? Nada do que foi dito aqui isso é a nossa opinião, né, Alexandre? Tem muita coisa aqui que é polêmica, né? Que a gente comentou, que não é definitivo, né? Mas é importante dizer que a gente procura sempre estudar bastante, né? Procura sempre estar atento às mudanças de jurisprudência, né? E o meu recado final aí pro pessoal, né? É que realmente busque o seu direito, né? Ou seja, existe muita coisa para a empresa ajustar na área tributária, né? Não só na via judicial, como na via administrativa mesmo, né? Em termos de planejamento tributário. Então, a gente que trabalha na área há tanto tempo, né, Alexandre, a gente vê um empresário aí, às vezes, suando para ter uma lucratividade mínima, né? E quando ele muitas vezes está sangrando em lugares que ele nem vê, né? A solução está na própria recado, empresa, né? Às vezes. Exatamente, né? E não só na parte tributária, né, Alexandre? Quantas soluções aí que têm surgido, né, de reorganização do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de logística mesmo, né? A gente tem visto tanta novidade, nós que lidamos aí, né, com empresários, tanta coisa nova sendo feita, né? E eu até, esses dias achei engraçado, eu fui jantar aqui em São Paulo e a questão dos cardápios via QR Code, né? Isso daí é algo que reduziu um custo da empresa, vamos colocar, porque o cardápio físico é custo, né? E quando você tem a chance de um cardápio online, você muda o cardápio a hora que você quiser e o consumidor chega e está lá o cardápio à disposição dele, né? Então, veja como a modernidade aí traz soluções que às vezes reduzem o custo da empresa e o empresário não precisa de muita coisa, senão ser um pouco mais arrojado, né? Buscar novidades, buscar se atualizar, né? E às vezes a gente não tem tempo no dia a dia, por isso que existem profissionais, né? Então, estão aqui para ajudar o empresário e ser um parceiro, né, nesse negócio. Com certeza. Obrigado, Marcelo. Muito bem colocado na sua fala. As tecnologias estão aí para nos auxiliar. Prova disso é essa live que a gente está fazendo. Essa live vai ficar gravada, certo? Para todos que não conseguiram acompanhar, né, ao vivo a live, esse conteúdo vai ficar gravado e a gente vai conseguir disparar isso, né, para levar esse tipo de informação para tantos empresários que precisam, advogados e contadores, né? O objetivo aqui da plataforma 3T é justamente esse, prestar suporte, né, e informações para aqueles que precisam de novas soluções no mercado e utilizando da ferramenta de recuperação de tributos para gerar resultados nas suas empresas e nos seus negócios. Marcelo, muito obrigado. É uma honra poder trabalhar com você, é uma honra participar aqui com você dessa live. Obrigado por ter aceitado o meu convite.
E eu espero que a gente faça outras lives, porque o debate aqui foi muito enriquecedor. Com certeza. Né? Eu tenho certeza que todos gostaram e aproveitaram muito esse conteúdo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E pela amizade de sempre aí também, Marcelo. Opa, tamo junto, meu parceiro. Obrigado mesmo, viu? E um abraço a todos aí, uma boa noite. Um abraço, até mais.